Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o sexto ano. Pegue aí o livro de vocês e abram aí na página 18 e o nosso assunto de hoje é o Império Bizantino. O Império Bizantino, também chamado depois de Constantinopla, depois também conhecido como Império Romano do Oriente, tá? Que é uma cidade na qual tem esse nome, inicialmente Bizâncio ou Bizantino, por causa de que era uma colônia grega e seu governador se chamava Bizas. Então, em homenagem a ele, deram o nome lá de Bizantino. Tá? Hoje, atualmente, se você quiser localizar a antiga cidade de Constantinopla ou o Império Bizantino, fica hoje na Turquia, na parte da Turquia europeia, tá? A cidade de Constantinopla é hoje a cidade de Istambul, tá? Na Turquia. Então, falando um pouco do Império de Bizâncio, vai acontecer o seguinte: os imperadores, com medo de serem assassinados ou serem substituídos, e vendo que lá no Império Romano, certo, tinha muita corrupção, muita ameaça, então o imperador Constantino resolve se mudar para a cidade de Bizâncio, tá? Para colocar uma parte do Império Romano lá. Então ele largou a cidade de Roma, tá? A capital do Império, e vai para a cidade bizantina. O Império Romano fica lá até abandonado, vamos botar assim, tá? Claro que nessa época já existia a fortificação do cristianismo, já sendo reconhecido pelo, pelo cristianismo, né? A aceitação do cristianismo, tá? Só depois o imperador Teodósio que vai reconhecer o, a religião cristã como religião do Império Romano. Então, nós sabemos que era o cristianismo que mandava, então a igreja ela foi dividida, tá? A igreja católica. Então, só que a igreja católica apostólica romana, depois vai se tornar, ela achava que ela que mandava em todas as igrejas do império. Cada igreja tinha o seu bispo, como é até hoje, incrível que pareça. O Papa, por exemplo, que é o líder maior da Igreja Católica Apostólica Romana, ele é um bispo. Só que ele foi eleito para ser o Papa e administrar esse império da Igreja Católica. Só que a cidade lá de Bizâncio não reconhecia esse papado ou esses bispos da Igreja Católica, no caso era o Papa. Ele falava que ele que mandava nas igrejas. Aí vai ter a primeira divisão da igreja, né, a cristã, que vai ser a cisma do Oriente, onde a igreja cristã vai ser dividida em igreja ortodoxa, tá? E a igreja católica apostólica romana. Então elas vão se dividir, sendo que o líder da igreja apostólica romana é o Papa, e da igreja ortodoxa grega ela vai ser comandada pelo patriarca. O patriarca que é o chefe maior da igreja ortodoxa, na qual o imperador de Bizâncio ele era um estado teocrático, onde o imperador ele era tanto representante religioso, como ele também era o representante do Estado. Assim que vai funcionar o Império de Bizantino. Só que a nível econômico, a cidade de Bizâncio, ou a cidade de Constantinopla, tá? O Império de Constantinopla, ele vai ser um império na qual, certo, a sua economia era virada para o comércio, tá? Era uma cidade estratégica tanto para o mar
Mediterrâneo, como para o Mar Morto, tá? Então era ali que faziam o comércio daquela região, e Constantinopla era uma cidade na qual ela tinha a sua fortificação natural e fora o muro que foi construído em volta da cidade para protegê-la. Então ela era muito difícil de ser conquistada, tá? Muitos tentaram, entre eles os persas, tá? Tentaram conquistar a cidade de Constantinopla e não vai conseguir, tá? Para a gente não avançar muito na história, tá? Eu depois vou falar para vocês em quem conquistou a cidade de Constantinopla. Vamos lá. Abrindo aí o livro de vocês ainda, olhem lá na página 20, por exemplo, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. A gente vai falar depois da queda do Império Romano do Oriente, que vai ser o primeiro a cair, tá? Vai cair em 476, já na era, né, cristã, e com a invasão dos bárbaros, tá? Aí que vai sobrar o Império Romano do Oriente. Como eu falei para vocês, estavam falando da economia, a economia deles era baseada no comércio. Mas aí vocês vão falar, professor, mas eles não se alimentavam, não comiam, e aí como é? Normalmente o comércio deles tinha até plantações em algumas regiões, como se fala, algumas cidades, vamos botar assim. Não, cidades, eram cidades, mas chamadas de províncias, lembrei. As províncias, certo? Que foi dividido em províncias, e cada província, por exemplo, tinha algumas que plantavam. E as culturas vão se misturar ali, por quê? Tinha o pessoal que fazia o comércio que vinha do Oriente, tá? E tinha aqueles que vinham aqui do Ocidente. Aí vai ter uma mistura aí de culturas, como persas, gregos, árabes, indianos, e assim forma ali o Império Bizantino, ou já o Império de Constantino, né, que vai ser um dos imperadores que mais vai fazer sucesso como imperador, tá? Então vamos lá. Abram aí na página 21, vamos tentar fazer esse exercício junto aqui agora. Vamos lá. Colocar verdadeiro ou falso, tá? E corrigir as falsas, tá? Vamos lá. Letra A, tá? Centro religioso de Constantinopla durante o domínio do Império Romano era a Basília de Santa Sofia, realmente. Era essa, tanto é que tem aqui no livro aqui a arquitetura da Basílica de Santa Sofia, certo? Com suas abóbodas, né? Que as suas a nível arquitetônico muito lindo, não tem nem o que dizer, tá? Vamos lá, continuando. Letra B. A cidade de Constantinopla teve origem colonial grega, Bizâncio, sim, que eu tinha falado lá no início. Letra C. A localização geográfica de Constantinopla não favorece o comércio? Não, errado. Pelo contrário, eu até falei aí. Era uma cidade que ela era padrão a nível comercial. Então essa é falsa. Então o que vocês vão corrigir é colocar que realmente era uma cidade comercial, tá? Letra D. O imperador Teodósio foi quem construiu a cidade de Constantinopla? Não, é falso, tá? Foi o imperador Constantino, tá? Que vai criar o Império do Oriente. Depois sim vai vir Teodósio. Tanto é que é Constantino que vai reconhecer o cristianismo, né? A parar a perseguição aos cristãos, e Teodósio é que vai reconhecer a religião cristã como a religião do Império. Letra E. Bizâncio, Constantinopla e Ravenna são as denominações que a capital do Império Romano do Oriente recebeu? Não, também é falso, tá? As denominações corretas é Bizâncio e Constantinopla, tá? Primeiro é o Império Bizantino, tá? E depois que Constantino vai para lá, que vai se chamar cidade de Constantinopla, que é a cidade de Constantino,
tá? Aí que vai ter esse nome, tá? Mas o certo é o Império Bizantino ou Constantinopla, tá? Essa é a resposta. Eu já falei um pouco aí da economia e também falei também da página 22, que vocês estão vendo no mapa lá embaixo, a posição que era uma posição estratégica entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, onde era feito ali o comércio, tá? Falei também do Império Constantino, tá? Que vai formar ali a cidade de Constantinopla e vai formar aí o Império Romano do Oriente, tá? Aí vamos lá, página 25. Tem um texto aí, vocês depois dão uma olhadinha aí em casa. Com base no texto, em seus estudos sobre o Império Bizantino, responda as questões a seguir. Página 25, tá? Qual era o papel da religião cristã no Império Bizantino? Como esse fator influenciava o modo de vida no Império, tá? Como eu falei para você, é Constantino que vai reconhecer o cristianismo no sentido não como religião do Império ainda, mas uma religião que não poderia ser perseguida mais, tá? E o cristianismo, tudo que vai ser envolvido dentro da cidade de Bizâncio, vai ser vista para o cristianismo. Até no sentido de imagens, vai ser colocada muitas imagens de Jesus Cristo, vai ser construída muitas basílicas no intuito do cristianismo, tá? Então isso tudo aí, a cidade de Bizantina, ela vai nascer uma cidade cristã, tá? Vamos lá. E quais eram os riscos de ser imperador naquela época, tá? É o que tinha, como eu falei lá anteriormente, eles tinham medo de ser assassinados ou trocados por outro general. Então, por isso que eles foram para a cidade de Bizantino para se proteger, certo, de um possível golpe contra eles. Tá? Tanto é que Constantino, quando tem a revolta de Nica, eles tentam, o povo se revolta, né, contra as cobranças de impostos sobre o governo de Constantino. Teodósia, a esposa dele, vai falar assim: não, tu não vai fugir não, vai encarar isso aí. Ele encara, consegue reverter o quadro, certo? E consegue se manter no poder, tá? O nome dessa revolta é Nica, tá? Não é Nike não, tá? Nike é uma marca esportiva, é Nica que se fala, tá bom? Vamos lá, virou a página aí. A gente vai falar um pouco aí da cultura e sociedade como ela vivia. Era uma sociedade, vamos botar assim, patriarcal, tá? Sendo que as mulheres tinham alguns direitos, tá? As moradias deles, em Bizâncio, você via assim, quando o cara era rico, o cara era pobre, principalmente pelas suas casas, certo? E pelas suas vestes, tá? Os caras que eram mais pobres se vestiam, dentro da visão dele lá, se vestiam mal. E os que se vestiam bem, né, com aquelas túnicas brancas, com certeza eram os mais ricos. Então a sociedade tinha a classe dominante, que normalmente era a classe de comerciantes, tá? E tinha os mais pobres, que normalmente tinham suas terras, plantavam para eles se alimentar, assim vivia a sociedade, para plantar para eles comerem. E às vezes eles faziam o comércio, mas o comércio interno, não para vender para fora da cidade de Bizâncio, tá? Vamos lá. Então, como eu estava falando aqui das moradias e como viviam essa sociedade, outra coisa também que acontecia, por exemplo, que começou esses casamentos arranjados. Como assim, professor? Um exemplo. O camarada, ele casava, tinha uma filha e tinha lá o filho do amigo dele, que também, dentro da nível social, era igual a ele. Então, o que ele fazia? Arranjava esses casamentos para unificação dessas famílias, tá? Normalmente a propriedade deles, como eu falei anteriormente, era uma propriedade que tinham casas, né, e terras em volta, um quintal muito grande.
Já os mais pobres, normalmente, eles faziam as moradias uma coladinha na outra e normalmente dividiam até o próprio quintal, tá? E na hora do casamento também não tinha essa coisa de, por exemplo, minha esposa morreu, né, e eu casar com a irmã dela, não podia. E vice-versa, se eu morresse, minha esposa não casaria com o irmão meu, era proibido isso. Então, era assim mais ou menos que vivia a sociedade bizantina ou Constantino. Tá? Como eu falei para vocês, aqui está falando da religião, já falei que era o patriarca, tá? Já falei da cima do Oriente, mas eu não falei da iconoclastas, tá? Uma sociedade iconoclasta. Que na realidade aconteceu o seguinte: tinha uns monges e eles começaram a produzir ícones, que são as imagens de Jesus Cristo, da Virgem Maria e de outros santos. E eles começaram a ganhar muito dinheiro com isso e começaram a ter um certo poder. O imperador da época, vendo isso, esse poder crescendo, como eu falei para vocês anteriormente, ele também era chefe da igreja. Então ele vai proibir que a igreja ortodoxa adorasse imagens. Quer dizer, se adorasse imagens, não adorando imagens, não tinham como os monges produzir essas imagens. Tá? E assim eles perderam o poder. Aí houve uma perseguição, houve uma reação também desses monges em relação ao governo, até que o governo, vendo que não dava para brigar com isso, já que culturalmente muitos já estavam adorando as imagens, o imperador volta atrás, tá? Mas aí eles vão controlar a venda desses ícones, tá? Então, a iconoclastas eram aquelas pessoas que proibiam de adorar imagem, tanto é que a gente vê isso na religião protestante. A religião protestante você não pode adorar imagem. Já na religião católica, né, católica, apostólica romana, você já pode adorar imagens de santos, da Virgem Maria e assim vai, tá? Diferente do Império Constantino, né, o Império Constantino, que queria acabar com essa coisa de adorar imagens. Tá? Vamos lá. Continuando aqui, abram aí na página 28 e vamos tentar fazer esse exercício aí, tá? Elabore um parágrafo explicando qual era a característica comum às populações urbanas e rurais no Império Bizantino. Escreva também por que essas características estavam relacionadas à vida das pessoas. Vamos lá. Resposta. A característica presente tanto no centro quanto no espaço rural era a religiosidade. Tá? Ponto. A religião fazia parte da vida dos bizantinos desde o nascimento até a morte, por meios de diversos rituais e práticas que os fiéis realizavam. Então, o que estava interligado em relação à cidade e ao campo era a religiosidade, tá? Aqui também fala sobre a arte bizantina. A arte bizantina ela é toda virada para o sentido religioso, mas ao mesmo tempo os traços são traços da arte oriental. Então teve essa coisa aí. E outra coisa também que eles gostavam de fazer era mosaico. Mosaico é aquelas pedrinhas, né, que colocam coloridas uma do lado da outra para formar aí um mosaico. Outra coisa também que quando eles montavam a parte no sentido de figuras humanas, não existia uma perspectiva dentro da arte deles. Todo mundo ficava reto ali sem perspectiva nenhuma e também com os traços orientais. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui para a gente fechar. Conquista do Império Romano do Oriente. Aí chegamos aqui ao final, na página 30, na qual o Império Romano do Oriente ele só foi derrubado porque os turcos otomanos eles vão descobrir, né, a pólvora que vinha da China e começaram a ter canhões que vão
atacar a cidade de Constantinopla. E assim vão conseguir derrubar a cidade. Porque eles não conseguiam invadir ela, porque tinha o fortificado natural. Quando você fosse pelo outro lado, por terra, para invadir, tinha os grandes muros, né? Uma verdadeira muralhas grandes, enormes, que você não conseguia entrar ou derrubar. Como os turcos otomanos vão trazer, né, lá do Oriente a pólvora, né, e os tanques, aí sim eles vão conseguir derrubar os muros da fortificação de Constantinopla e assim vão conseguir invadir. Isso no ano de 1454, quando vem o final da Idade Média e assim começando o início da Idade Moderna. Tá? Então, é o último vestígio do Império Romano que cai em 1454. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer esse exercício aqui para a gente fechar esse capítulo. Tem um textozinho aí sobre o papel da mulher no Império Bizantino. Assinale a alternativa correta. É a letra D. Embora as mulheres comumente não tivessem influência política, alguma delas, como a Imperatriz Teodora, que eu falei sobre ela para vocês, esposa de Constantino, tá? Conseguiram espaço de atuação. Quais eram as principais atividades econômicas do Império Bizantino? Eu já falei também, né? Devido à sua posição geográfica privilegiada, a principal atividade econômica do Império Bizantino era o comércio. A agricultura também era importante, mas mais no sentido de para submissão, falando errado a palavra, para eles só ali daquela região, tá? Eles vendiam o alimento para o pessoal da cidade se alimentar, mas não para exportação, tá? Vamos lá, verdadeiro ou falso? Vocês colocam aí, letra A. O Império Romano do Oriente herdou todos os territórios que antes pertenciam ao Império Romano do Ocidente. Não, é falso, tá? Quando eles vão para o Oriente, o Império Romano cai do Ocidente, tá? Eles não ficam com aquelas terras, porque os bárbaros vão tomar conta daquela região. Letra B. A religião cristã fez com que o imperador bizantino tivesse um papel secundário, pois ele não poderia ser considerado um deus como as demais culturas da época? Não. Eu até falei para vocês que o Estado, né, o Império, ele era um império teocrático, na qual tanto o imperador ele era chefe da igreja, como também era chefe do Estado e também ele se via como um deus, né? Vamos lá, C. Os mosteiros tiveram grande importância na sociedade bizantina e ficaram espalhados pelos diversos províncias do Império? Verdadeiro, tá? E tanto é que eu falei lá o sentido da revolta da iconoclasta. Deixa eu ver aqui a palavra, quebrei, trava-língua. Iconoclastas, isso mesmo, tá? Vai ter essa revolta que os monges faziam as imagens, a nível cultural e também econômico, vão fazer grande diferença aí no Império Bizantino, tá? Letra D. Além da capital, as cidades de Alexandria e Tessalônica foram importantes centros comerciais do Império Bizantino? Sim, tá? Isso está aqui no livro, eu não citei, mas tirando a cidade de Constantinopla, essas outras duas cidades também eram importantíssimas para o comércio da cidade de Constantinopla, ou o Império Bizantino. Letra E. A cidade de Constantinopla estava localizada em um lugar estratégico e seguro, por isso o uso de muralhas foi dispensado pela garantia da sua defesa? Não. Eu falei que ele tinha muralha natural e tinha a muralha na qual protegia a cidade. Era uma muralha bem, vamos dizer assim, bem grande, bem reforçada, que ninguém conseguia invadir. Tá? Tanto é que os turcos otomanos vão conseguir tomar a cidade depois que eles trazem os tanques e usam a pólvora lá para derrubar os muros de Constantinopla. Tá? Número 4. As iluminuras eram pequenos desenhos produzidos, sobretudo no mosteiro, para ilustrar páginas de livro. Essa técnica utilizada pelos bizantinos continuou se empregando nos séculos seguintes por toda a Europa.
No material de apoio, você encontrará duas molduras. Produza iluminores representando dois temas estudados nesse capítulo. Isso aí é para você fazer no caderno, dois desenhos, você vê aqui os desenhos como eram feitos, tá? Então assim termina aí a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido aí o Império Bizantino. Nossa próxima aula a gente vai falar sobre os árabes e vamos falar do nascimento da religião muçulmana, tá bom? Pessoal, fico por aqui, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!